Tem coisas novas vindo por aí, coisas novas estão a acontecer, coisas novas e surpreendentes vocês estão a ver. Coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então, dirigindo-se aos seus discípulos, disse o amado Mestre: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38. Olá, amados de Deus Pai, chegando para o nosso vídeo palestra parte 5. Lembrando que o nosso tema central não é outro senão o projeto Um por Todos, Todos por Um. E glórias a Deus por isto, né? Vamos sem delongas ao nosso tema, parte 5. Parte 5, tema: Unidade e União. O novo sistema e sua aplicação. Projeto Um por Todos, Todos por Um. Nós teremos aqui 4 subtemas. O primeiro subtema dessa parte 5, nosso vídeo de palestra, parte 5. Primeiro, ação de dentro para fora, jamais de fora para dentro. Segundo, hierarquia. Quem é quem nesta ferramenta? 3, sedes, subsedes, campos missionários e postos de coleta. 4, igreja distritais. Quem são? O que fazem? E como se dá sua inscrição? Pois é, nós vamos trabalhar esse tópico a partir de agora. Vamos ao tópico 5.1. Vamos ao nosso subtema 5.1. Ação de dentro para fora, jamais de fora para dentro. Vamos tratar sobre isso agora, porque missão nesta ferramenta de evangelização acrescida de ação social, que é o projeto Um por Todos, Todos por Um, jamais se inicia de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Porque Deus Pai estaria a propor nos cristãos de novo tempo um novo sistema, a trabalharmos assim desse jeito, irmão. Por que Ele estaria nos trazendo um novo sistema para trabalharmos assim desse jeito, irmão Vilma? Por quê? O Senhor Jesus diz, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é? Logo, como estaria errado eu querer ir pregar na China, por exemplo? Estaria errado eu sair daqui do Brasil para ir pregar na China? Eu respondo: claro que não. Não está errado evangelizar na China. E a proposta do projeto engloba esta visão de alcançar povos estrangeiros também. Porém, a própria palavra do Senhor nos exorta sempre a começar a missão em nossa casa, ou seja, de dentro para fora. É de nossa casa, é de nosso bairro, e saiba que há estrangeiros em nossa terra.
E eles retornando ao seu país, levam a boa semente e semeiam até com mais facilidade do que nós. Olha a maneira como Deus trabalha sabiamente. O estrangeiro vem no nosso país fazer uma visita, recebe de nós a palavra e quando ele leva dentro da linguagem que ele tem, porque ele é de lá. Né? É uma forma muito sábia até, aspas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitas igrejas, né? Desde 1514, né? E de lá para cá a igreja só cresceu. Tem até uma música que fala isso, né? Anderson Freire, né? De lá para cá a igreja só cresceu, como diz o meu irmão, desse irmão, né? Anderson Freire. E digo isso sem desmerecer os católicos. Então, esse projeto é destinado às igrejas pós-Martinho Lutero, que vivencia Cristo segundo os ensinos apostólicos, tá? É um presente de Deus para estes, visto que tem um número considerável de denominações, tem surgido a rodo, né? Tem surgido muito, ao ponto de numa só rua, a gente sabe disso, né? Numa só rua nós podemos avistar 3 ou mais igrejas, não é verdade? Às vezes numa só rua, num condomínio você avista isso. Até mais do que isso que eu estou falando, né? Dentro de um condomínio você pode avistar mais de 3 igrejas dentro de um condomínio só. E continuando, né? Por que o mal tem proliferado tanto assim? Será que nós temos realizado a nossa tarefa direitinho? E isso me chama atenção porque são muitas igrejas espalhadas, muitas igrejas. Mas às vezes dentro de um condomínio a gente vai ver denominações diferentes. Às vezes até tem 2 denominações, tem 2 igrejas que é a mesma denominação. Mas a gente vê elas ali e a gente vê ainda assim o mal, né? Como se tomando posse do lugar. E hora de se reunir, hora de refletir, pensar sobre isso. Eu sou esposa, sou mãe, sou escritora, sou compositora, sou pregadora da palavra, porque nós precisamos anunciar o Evangelho. É uma tarefa confiada a todos. Nós não recebemos a luz e devemos deixar a luz debaixo do alqueire, não. E não tenho função aqui de julgar quem quer que seja, muito menos ações da noiva do Senhor. Claro que não. Eu peço que vocês considerem mesmo o que já no vídeo palestra de abertura, né? Eu venho falando de diversas formas. É necessário lançar a rede, aonde o Senhor Jesus está ordenando, e a ordem que tenho é entregar esta nova rede de pescar, e eu estou fazendo isso. Eu estou entregando essa rede por meio desses vídeos palestras, onde as diversas denominações estão todas no mundo inteiro sendo convocadas, não por mim, irmãozinho, tá? Mas pelo Senhor, para que cada uma venha segurar numa das diversas pontas. Tem ponta para todas as noivas do Senhor Jesus Cristo. Ninguém fica de fora, desde que esteja vivendo os ensinos apostólicos, desde que esteja dentro, seja pós-Martinho Lutero, que esteja vivenciando os ensinos apostólicos. É necessário, é um requisito. Então, entrar aqui no nosso 5.2, né? 5.2, vamos falar sobre hierarquia. Quem é quem nesta ferramenta? Quem é quem nesta ferramenta? Você quer saber? Nesse tópico aqui eu vou estar tratando exatamente das atribuições que competem a cada servidor do Senhor Jesus Cristo dentro dessa nova ferramenta missionária. Como que eu farei isso? Eu farei isso através do bloco hierárquico. Nós vamos compreender agora aqui, né, a hierarquia, né, porque na verdade até no céu tem hierarquia, nós sabemos disso, né? E o bloco hierárquico foi exatamente escrito para trazer distinção entre as funções.
não para trazer soberba, né? Não para trazer briga por posições, não, para poder o trabalho funcionar, né, de uma forma que nos traga êxito e alegria para os nossos corações missionários. Então, o bloco hierárquico, nós vamos ver as suas funções de cima para baixo. As maiores responsabilidades, elas vêm de cima e menores responsabilidades vêm vindo abaixo. Eu vou esmiuçar acerca de cada uma dessas funções, lembrando para os amados de Deus Pai que me assistem, né, de que cada documento ao longo das palestras apresentados foram sendo forjados durante 7 anos em que eu, irmã Vilma, administrei este projeto na qualidade de escritora e coordenadora geral. Projeto o qual estou a apresentar ao mundo e preciso até salientar de que na ocasião da minha administração, no período em que a igreja esteve abraçando esta obra salvífica, né, eu cito 2 de outubro de 2011 a janeiro de 2014, foi o período, né, da igreja. Tá? Foi em janeiro de 2014, a igreja desvinculou. Na época, na ocasião, nem eu nem meus pastores poderíamos, na verdade, saber, só quando encerrou tudo, tá? Os documentos ficaram todos prontos, é que eu comecei o Senhor a tratar comigo, que ali estavam prontos todos os documentos e que aquele período, né? E quando a igreja desvinculou, naquele exato momento do desvínculo, eu não entendi, tá? Eu só fui entender um pouquinho mais adiante que aquilo era tudo plano do Senhor e a igreja, eu estava ali para escrever todos os documentos de ordem administrativa, de ordem eclesiástica. Eu precisava escrever os documentos pelos quais a igreja, por exemplo, iria inscrever outras igrejas, pelos quais ela iria ofertar alimentos também dentro das suas dependências. Eu precisava preparar documentos que eu precisava estar dentro da igreja, sendo acolhido o projeto pela igreja, para que eu pudesse administrativamente, enquanto escritora, escrever essas documentações. Então, por isso que Deus me levou, Deus me mandou entrar lá, a igreja me acolheu, eu escrevi essas documentações e a igreja depois entendeu de desvincular. Só me cabe aqui nesse momento agradecer. Eu quero agradecer aqui, primeiramente aqui, né, os pastores, começando pelo pastor presidente, que é o pastor Aldo da Silva Gomes Filho. Quero também agradecer ao pastor, que foram os pastores que estavam lá no momento que me receberam. Naturalmente o pastor presidente permanece porque ele é pastor presidente, mas eu quero agradecer aos 3, bem como quero agradecer também aos meus irmãos e irmãs que acolheram, né, o projeto, que se inscreveram como família voluntária ofertante na ocasião, ofertando os alimentos, né? E a todos também, né, da comunidade também, né, Ministério Shekinah, e quero agradecer também a comunidade que participaram ativamente, né, dessa ferramenta, né, representando voluntários ADM, tanto na comunidade. Eu vou destacar aqui a Priscila e a Rosângela. Essas duas pessoas, né, essas duas famílias, elas foram coletoras responsáveis na coleta na comunidade, né? Isso sem contar também que eu preciso agradecer os comerciantes aqui, né? Eu vou destacar aqui o sacolão do Vitor, que já fechou, não é mais, ele fechou lá, mas para quem conhece aqui na Roque Barbosa, né, onde eu moro aqui nas proximidades, Roque Barbosa, sacolão do Vitor, que até hoje as pessoas sabem ali, muitos anos ali. E quero agradecer a todas as famílias também fora do campo, né, que ofertaram nesse projeto. É o momento que eu preciso agradecer a vocês, deixando aqui a minha eterna gratidão. Eu quero agradecer a todos, a igreja, a comunidade, as pessoas que eram de fora, todos que participaram
Sinto-se agradecido. Na verdade, se eu fosse sair citando o nome de todos mesmo, eu teria que completar os 12 vídeos só agradecendo. Eu acho que ainda seria pouco, porque é muita gente que participou, né? Ao longo dos 7 anos, né? De escrita e experimento desta ferramenta, o projeto Um por Todos por Um. Hein? Jesus salva ou não salva? Salva. Você quer receber Cristo como seu Salvador? Quero sim. Amém. Estenda a mão para cá, igreja. O qual confessou a ti como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. A partir desse momento, Pai, nova criatura é. Deus te abençoe. Senta lá. Vai lá. Se assim for do teu querer, boa vontade, continua falando pela madrugada, porque queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória. Te pedimos, meu Senhor da glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Deus abençoe cada um de vocês, nossos visitantes, tá? Quero dizer que essas portas estarão sempre abertas para receber vocês. Vamos ao nosso bloco hierárquico, porque aí vocês vão entender melhor, né? Na verdade, a igreja, né? Que vier a ser inserida, que vier a ser pioneira, logo a princípio, no início, ela precisará de 19 voluntários ADM. Dentro da sua própria igreja, ela vai precisar preencher, né? Esse bloco hierárquico aqui, para poder ela preencher a diretoria estatutária. Nós vamos ver aqui, vou mostrar para vocês. Bloco hierárquico, né? Bloco hierárquico, sede. Suponhamos aqui está Rio de Janeiro, seja a sede. Então ficou 01. Chegando em São Paulo, vai abrir lá, é a subsede 2. Então já deu para vocês entenderem aqui que quando eu escrever a primeira igreja, que ela vai ser chamada Igreja Pioneira, ela, vamos supor que fosse aqui no Rio de Janeiro, como foi aqui o campo missionário, como foi a sede experimental aqui no Rio de Janeiro. Suponhamos como modelo para minha explicação que seja a igreja sede aqui no Rio de Janeiro, uma das igrejas, resolvam abraçar essa ferramenta missionária para ser ela a primeira a dar esse passo e depois convidar as demais. Então, aqui dentro do Rio de Janeiro, nós teremos então a igreja sede. No Brasil, no Rio de Janeiro, seria a igreja sede. Nos outros estados, nós vamos chamar de subsede. Aí vai ser subsede 2, subsede 3, porque a sede ela já é a 1. Então vai sendo assim numerado assim por ordem crescente, tá? E nós vamos precisar, vocês vão perceber, pelo menos para poder iniciar 19 ceareiros dentro desta igreja. Precisa ter 19 ceareiros. Para a igreja ser pioneira e iniciar, ela vai precisar ter 19 pessoas comprometidas, tá? E na explicação que se segue, vocês vão ver aqui, eu vou aproximar para vocês aqui. Ignora nesse momento o número de inscrição que corresponde à sede, no caso. AME, BR, RJ, é como a sede, tá? É um modelo. Então veja só, aqui nós temos o pastor presidente, nós temos o presidente, vice-presidente, depois temos o coordenador geral, que nada mais vice-presidente na igreja. Coordenador geral é o pastor também, ou um missionário. E tem o número 4 aqui, coordenador 1, que é um evangelista, um missionário. E esse coordenador 1, ele trabalha direto com o coordenador geral. E nós vamos ter a seguir conselheiros. Nós temos conselheiro 1, 2 e 3. Tá, eu falei aqui do conselheiro 1, 2 e 3. Tem o administrador do site.
tá? Porque tem um site para prestação de conta, né? O site do projeto Por Todos, Todos por Um. Então precisa ter um administrador de site lá. Nessa igreja pioneira vai precisar ter o tesoureiro 1 e o tesoureiro 2, instrutor acadêmico 1, instrutor acadêmico 2, uma secretária executiva e uma secretária auxiliar, tá? Aí vem a parte do setor operacional de missões, serviço interno e externo. Então aqui tem 3 dentro desse setor operacional de missões, que é o S.IE, né? Serviço interno e externo, setor operacional de missões. Nós vamos ter 3 setores operacionais de missões, sendo que esse serviço interno e externo, nós temos aqui o coordenador 2, que é um evangelista missionário, temos o coordenador de campo e temos o coordenador de campo externo, temos o interno e o externo. Aí o outro setor, que é o SA, serviço de apoio. Nós vamos ter aqui o coletor F1 e vamos ter o serviço de apoio aqui. Tem um coletor que coleta, esse coletor aqui, ele vai coletar na comunidade. Serviço de apoio, alguém da família da comunidade. Eclesiástico, comunidade e apoio externo. Isso aqui são as assistências. Função da família voluntária ofertante. Aliás, aqui não é assistência, perdão. Aqui são os voluntários, famílias voluntárias que ofertam um item alimentício mensal. Tanto ela está na igreja, na comunidade e fora do campo. Lembra que eu já falei isso para vocês? E nós vamos ter aqui o setor operacional de missões, a parte de acolhimento. Parte de acolhimento, nós vamos ter assistência afetiva, nós vamos ter auxílio extra, vamos ter apoio à instituição e vamos ter uso interno. O que eu quero dizer é o seguinte, são 19 pessoas que a princípio a igreja ela vai precisar ter para poder dar início, para ela poder ser inserida nesta ferramenta e fazer o uso dessa ferramenta. Por isso que é importante que preste bastante atenção no que eu estou aqui explicando. Agora você já ficou sabendo que são 19 voluntários, 19 ceareiros que a igreja pioneira irá precisar. Vamos prosseguir então. Bem, vocês observaram que as funções de maiores responsabilidades estão nos primeiros blocos, observaram? Começa lá, né, com a diretoria estatutária, começa lá com o presidente, o vice-presidente, que nada mais são vice-presidentes, que são na verdade presidente quem é? É o pastor-presidente da igreja, vice-presidente. São pessoas que já estão dentro da igreja, né, só que na comunidade. Né? Na comunidade e no site vão estar representados dessa forma, assim, né? Vocês devem ter outra curiosidade também, é de que nos 3 últimos voluntários, né, do terceiro conjunto de blocos, estes serão em maior número dentro do campo missionário. Isto ocorreu e ocorrerá, isto ocorreu, que eu digo porque ocorreu comigo, quanto da minha gestão. E isto ocorrerá também, visto que são, na verdade, as famílias voluntárias ofertantes da comunidade ao entorno da igreja, né, participando, se deixando envolver nesta obra de amor, onde todos os envolvidos pelo sentimento de solidariedade vão possibilitando ao Espírito Santo o lapidar de cada um. A igreja vai coletando alimentos nas dependências dela, mas também vai coletando ao entorno dela, ela vai coletando também ali, né, naquele campo missionário formado, ali junto às famílias voluntárias ofertantes, famílias da comunidade. E assim o Espírito Santo vai lapidando dentro e fora da igreja. E assim o Espírito Santo vai transformando, porque através da solidariedade, através do exercício do amor supremo, o amor supremo não pode ser só de boca, né? Não pode ser o tapinha nas costas, vai na fé, meu irmão, né? Tá tudo bem, o irmão
precisando de um agasalho. Amado e amada, se precisar fazer algo, por exemplo, assim, agora nesse momento você quiser, em qualquer momento desses vídeos você sentir de precisar fazer algo, vai lá, faz, para o vídeo e depois você retorna para a gente dar continuidade, tá bom? Basta fazer uma pausa e volta. É importante que você assista aos vídeos, assista aos vídeos quantas vezes for necessária, tá? Se você não entendeu, volta, pergunta também, se tiver alguma pergunta, mas vai assistindo o vídeo de forma crescente, tá? Vai do 1, 2, 3, 4, nada de pegar, vou assistir logo o 5º, porque eu já sei o que é isso, né? Vamos dar continuidade. Agora eu vou estar explicando minuciosamente como é esse bloco hierárquico. Eu vou falar da diretoria estatutária, né? São 19 voluntários ADM que vão ser necessários para que uma igreja possa vir se tornar igreja sede. Estou falando para a igreja pioneira, né, nesse momento. Então, para que a igreja venha se tornar pioneira, de repente está assistindo, gostou, né, do que ouviu até agora, da proposta, da ferramenta missionária, entendeu que é de dentro para fora que se trabalha e que vai se construindo, abrindo campos, os campos vão sendo abertos e vai alcançando, né? Assim. Então, nesse mesmo sentido, nesse processo de dentro para fora, vamos passar agora, vou passar a explicar o bloco hierárquico. Acompanhe bem essa explicação, porque eu estou falando agora da diretoria estatutária. Para a formação da sede deste projeto, diga-se de passagem, cada país terá a sua sede, né? Cada país terá a sua sede, serão autônomos, e se respeitando, serão autônomas entre elas, respeitando o que determina o regimento interno. Para a formação da sede deste projeto, a diretoria estatutária deverá preencher este primeiro conjunto de bloco, 14 membros, como já falei, são 14, todos eclesiásticos. São eles, eu vou aqui apontar, vou contar e explicar, já fiz isso, né? São 14 ao todo, tá? E para completar o bloco da equipe de ceareiros, nós vamos ter, da sede, né? Nós vamos ter ainda mais 3 setores. O setor operacional, todos 3 são setores, o setor operacional de missões, tá? Sendo o primeiro, serviço interno e externo, sendo o segundo, serviço de apoio, e o terceiro, acolhimento, tá? Então, eu vou repetir aqui. Nós temos a diretoria estatutária, que vai ter 14 voluntários, 14 ceareiros, só na diretoria estatutária. Eu vou ler aqui o presidente, vice-presidente, coordenador geral, coordenador 1. Conselheiro, são 3. Administrador de site, tesoureiro, tesoureira, acadêmico 1, instrutor acadêmico 1, instrutor acadêmico 2. Secretária executiva e secretária auxiliar. Eu já tinha lido anteriormente ainda um pouquinho, mas eu falei. Esses são os 14 aqui, da diretoria estatutária. Aí nós vamos ter o setor operacional de missões e vamos ter 3, tá? Que abrange, são 3 que estão inseridos dentro do setor operacional de missões. Nós temos o serviço interno e externo, temos o serviço de apoio e, por fim, o acolhimento. E aqui, aí preenche. Ao todo, vão ser necessários, na verdade, para início, 19. O setor operacional de missões, serviço interno e externo, formado por 3 ceareiros eclesiásticos, formado por 3 ceareiros eclesiásticos. Vou voltar aqui na folhinha, porque está pedindo essa explicação. Formado por 3. Quem são? Coordenador, esse setor operacional interno e externo, evangelista, coordenador 2, evangelista missionário, coordenador 2. Coordenador de campo interno e coordenador de campo externo, diácono, diaconisa, tá?
Agora, temos também, aí nós vamos ter o setor operacional, serviço de apoio, que nós vamos ter o coletor F1 na comunidade. A princípio, para inscrição da igreja, o coletor F1 poderá até ser alguém da igreja. Só a primeira família na comunidade pode estar vinculada à igreja. Só a primeira. Depois, outros campos que for abrindo, novos postos que forem abrindo também dentro deste campo, aí deve-se deixar essa função de coletor F1 para a comunidade, pessoas da comunidade, independente de ser cristão ou não, como também o serviço de apoio, né, que faz parte do serviço de apoio, setor operacional de missões, serviço de apoio. E são os 3 setores operacionais, eu estou falando do segundo, que é o serviço de apoio. E também, porque esse serviço de apoio é para a comunidade, mas a igreja sede, né, vai estar sendo inserida, né? Então, a princípio, ela até vai poder ter esse coletor F1 aqui, vai poder ser membro da igreja. Depois, não. Porque, na verdade, essas funções aqui do serviço de apoio são para a comunidade, tá? Inclusive, tem aqui inscrição da família voluntária ofertante. Aí nós vamos ter família voluntária ofertante eclesiástica, família voluntária ofertante comunidade e família voluntária ofertante apoio externo. Sabemos que comunidade apoio externo já diz, é fora, né? É no campo. Mas a eclesiástica, quando a igreja se inscrever, ela automaticamente já torna-se família voluntária ofertante ali, né? Como ela já torna-se um posto de coleta. E nós vamos ter o setor operacional de missões, acolhimento. Nesse setor aqui nós temos 4 tipos de assistência, como já andei explicando. Nós temos a assistência efetiva, que é aquela assistência mensal. Temos o auxílio extra, né, que é aquela pessoa que chega na igreja e pede um auxílio, uma emergência, mas não é mensal, é só aquele momento. E nós temos o apoio às instituições, que são os parceiros, né, que vão estar trabalhando de certa forma junto e precisam também então ser apoiados, né, nas ofertas, alimentos que vier, inclusive até monetariamente quando o projeto estiver recolhendo também, né, recebendo ofertas monetárias espontâneas, né? Então, se tiver, as instituições também serão bem-vindas que elas recebam, né? Uso interno, também uso interno, que é aquela assistência que quando a igreja precisar fazer uso, né, de algum desses alimentos, então é chamado uso interno. Isso também eu verifiquei que se fazia necessário a experiência, por isso que cada documento foi sendo experimentado, né? Esta categoria aí de prestadores de serviço, tá? Essa categoria, coletor F1, serviço de apoio, família voluntária ofertante, poderá vir ser, aqui está, ocupada por mais pessoas, isto é, com certeza vai ser ocupada por muitas pessoas. Isto só no campo ao entorno da sede. À medida que for sendo abertos mais postos de coleta e mais campos missionários, vai surgir mais design gráfico, por exemplo, muito utilizado no projeto, design gráfico, mas isso é assunto para mais adiante, tá? Agora que você já está sabendo de que o número mínimo de voluntários é necessário para você aí, líder de igreja, para você aí, pastor, presidente de uma igreja que esteja interessado no uso desta ferramenta como sede e quer ser a sede do projeto, né? Se interessou, quer dar o primeiro início, quer ser a igreja pioneira. Então, vamos prosseguir adiante. Pois bem, nós agora chegamos ao 5.3.
sedes, subsede, campos missionários e postos de coleta. Agora eu vou falar sobre as sedes, subsedes, campos missionários e postos de coleta. Observa que está na linha crescente, né? Sede, não tem como iniciar campos missionários, não. É sedes, subsedes, campos missionários e dentro do campo missionário, postos de coleta. Né? Bem, até aqui já deu, né, para perceber que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem neste projeto por todos por um sistema de evangelização acrescido de ação social, certo? E que a igreja que se sentiu movida pelo Espírito para ser a primeira a utilizar, seja aqui no nosso continente, aqui na América do Sul, de onde eu estou falando, né? Ou seja, esta pioneira do continente europeu, ou seja, da Ásia ou da África, quem quer, ou quem sabe da Oceania. Só Deus sabe quem será a igreja pioneira a utilizar esta ferramenta. Lembrando de que cada país terá a sua sede. Cada país terá a sua sede. Subsedes, vai ter muitas subsedes. Né? E mais adiante vai ver os outros nomes das outras igrejas. Por exemplo, por enquanto eu estou tratando das sedes e estou até falando das subsedes, tá? Então, cada país vai ter uma sede, que isso fique muito claro. Sendo que em cada país vai ter muitas subsedes. Em todos os países pode ter muitas subsedes, mas cada país uma sede. E elas serão autônomas entre si, porque existem as barreiras, não vou dizer barreiras, existem as situações culturais, né? Aqui, por exemplo, nós tínhamos uma data que seria para vamos dizer que todo no país coletasse naquela mesma data, que é para funcionar, naquela mesma data. Mas chegando em outro país, por exemplo, poderia não ser adequado, então já mudaria. O importante é que a sede tenha uma data e todos os outros campos, as outras subsedes, os outros campos dentro das subsedes funcione respeitando esta data, para trabalhar-se de uma forma cronometrada, digamos assim, o que trará um resultado muito mais satisfatório, né? E evita que o adversário entre para quebrar a obra, né? E não consegue, mas ele tenta, mas muitas das vezes nós damos espaço para isso, então é um meio de fechar a brecha, tá? Vamos prosseguir aqui, como eu ia dizendo. Esta igreja pioneira, ela poderá estar na Europa, na Ásia, como que esteve na América do Sul, como experimento. Mas quando abrir novamente, pode ser que seja aqui na América do Sul, né? Pode ser no estado do Rio, pode ser São Paulo, pode ser Minas, pode ser na Europa, na Ásia, na África, então vai ter uma sede. Neste caso, os interessados em seu país já sabem, né? Pois eu expliquei como que forma um quadro de voluntários e a princípio já sabe que precisará de 19 ceareiros. Esses 19 ceareiros precisam estar aí assistindo contigo. Se você é um líder, é um pastor presidente de uma determinada denominação e sentiu interesse, achou interessante, convide a sua igreja para estar assistindo, cada um da sua casa. Depois se reúne e assistam juntos e discutam juntos o que entendeu, o que não entendeu, tá? Mas convém que assistam juntos para poder estar cônscios da responsabilidade que estarão abraçando, porque ser igreja pioneira é uma responsabilidade muito grande. Então, o que diferencia, né, no que diz respeito ao bloco hierárquico da sede e o bloco hierárquico das subsedes em termos de responsabilidade? Vamos falar do bloco hierárquico da subsede então, tá? Que é semelhante ao da igreja sede, é também composto por diretoria estatutária, setor operacional de missões, que são o setor operacional de missões que se divide em três, né? Que são três: serviço interno e externo,
serviço de apoio e acolhimento, igualzinho, né? Igualzinho. Você percebeu, né, que o bloco hierárquico da subsede é formado da mesma forma que o bloco hierárquico da sede, uma vez que os campos missionários abertos pela equipe da sede e os campos missionários abertos pela equipe da subsede serão distintos, cada uma vai estar em seu estado, né? São distintos entre si, ou seja, a sede e a subsede têm seus próprios territórios, porém, quando do uso desta ferramenta e somente quando do uso desta, a subsede fica sob orientação da sede, uma vez que a sede ela vai responder pelo bom emprego da ferramenta no seu país. Cabe a ela, a sede, salvaguardar as bases dessa ferramenta, sendo ela a responder entre as demais em seu país. Logo, o que diferencia entre a sede e a subsede em qualquer país será no que diz respeito às atribuições dos voluntários ADM, né? Exemplo, coordenador geral da sede, em qualquer país, esse é o que vai dizer. O coordenador geral da sede, por exemplo, no país, né, em que ela a igreja é sede, quando do uso da ferramenta, tem autoridade sobre as subsedes, no sentido de orientar as subsedes para o melhor emprego da ferramenta no campo missionário. Já no caso do coordenador geral das subsedes, este tem autoridade sobre as igrejas distritais, acabei falando, viu? No sentido também de estar orientando quanto ao emprego correto da ferramenta nos campos missionários formados em seu estado. Mas vamos devagar, vamos de sandálias. Vamos de sandálias? Retornemos às explicações quando do uso da ferramenta missionário projeto Um por Todos, Todos por Um, tendo a sede como base para os nossos exemplos, ok? Em relação ao campo missionário e seus respectivos postos de coleta, eu tenho a dizer que são exatamente estes campos missionários e seus postos de coleta que possibilitaram a igreja, tá? Possibilitou e possibilitará andar no meio do povo a qual ela esteja fundada, aprofundar seu relacionamento com os seus vizinhos. Quantas das vezes eu ouvi vizinhos que eu estava andando na comunidade e pessoas dizer para mim, chegaram a pedir, não coloca na igreja não, Vilma, não coloca na igreja não. E porque muitos diziam, fulana lá daquela igreja nem me cumprimenta, fulana da outra igreja ali nem me fala comigo. Então, os campos missionários, os postos de coleta, possibilitará a igreja andar no meio do povo onde ela está fundada, aprofundar seu relacionamento com os seus vizinhos. Terceiro, ser referência na comunidade onde está fundada. 4, socorro bem presente com alimentos, materiais e espirituais ostensivamente, não é de vez em quando, é ostensivamente, porque terá um celeiro, e ser uma conselheira entre vizinhos da comunidade. Na verdade, possibilitará crescimento no sentido geral, à medida que ela fosse expandindo, à medida que ela fosse aperfeiçoando com o uso desta ferramenta. Dentro desta ferramenta, ela vai possibilitar muitas coisas. Aquele repartido pão, né, que os apóstolos tinham repartido pão de casa em casa, isso vai se tornar ostensivo. Isso se torna ostensivo dentro desta ferramenta, à medida que for avançando e à medida que as igrejas for exemplificando aquilo que elas tanto falam nas suas dependências para os seus membros. Quando ela fala sobre como é bom que os irmãos vivem em união, e realmente isso é bíblico, mas aí como será muito melhor se as denominações aprenderem a andar em unidade. Mas como assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, que as igrejas que têm essas diversas denominações no mundo inteiro
elas precisam andar em unidade. Alguns vão dizer, mas nós já fazemos isso, viu? Fazem não. Fazem não porque vocês ainda não estão de posse dos documentos que dão condições para vocês andarem nessa unidade. Os documentos estão de posse comigo, porque o Senhor confiou a mim. Porque, na verdade, as possibilidades desta ferramenta são muitas. E a experiência que eu tive, particularmente nos 7 anos de minha gestão, me confere autoridade para dizer que essa ferramenta ela é rica, é muito rica as possibilidades espirituais, que a abertura destes campos missionários e seus respectivos postos de coleta vão trazer às igrejas, a igreja além do celeiro cheio. Vai trazer muito mais possibilidade além do celeiro cheio, além da multiplicação dos alimentos, para que as vidas que estão ao entorno da igreja possam ser assistidas das duas maneiras, materiais e espirituais. Então, vamos agora para o nosso 5.4, igrejas distritais. Chegamos até vocês, igrejas distritais. Quem são? O que fazem? E como se dá sua inscrição? Igrejas distritais, igrejas da unidade, são aquelas cujas fundações encontram-se dentro dos campos missionários formados pela sede ou formados pelas igrejas subsedes naquele país. Devo salientar que as igrejas distritais que chegam após o nascimento da sede ou subsede em seu país não terão menos labor. Não. Menos responsabilidade ou menos galardão. Não. O Espírito Santo, verdadeiro autor desta ferramenta, a qual eu, sua irmã, Vilma Machado, sua irmã em Cristo, como serva, escrevi e tenho a função de passar para os que ele, o Espírito Santo, determinar. Afirmo que é de fundamental importância para a salvação de almas que as igrejas tidas por igrejas distritais trabalhem junto com as demais igrejas, a fim de que assim, em unidade, o que ouviu-se vindo da cruz está consumado. Está consumado. João capítulo 19, do 29, está aqui, acho que eu errei alguma coisa aqui. Não tenha sido em vão, o que nós ouvimos lá na cruz, está consumado. Quando o mestre diz está consumado. Não tenha sido em vão, pois bem sei que será para muitas igrejas este convite como um beber um vinagre. Igrejas. Não sou eu quem estou falando isso, não. É o Espírito de Deus. Para muitas igrejas, isso será como um beber o vinagre. Mas não é vinagre. O que o Espírito Santo oferece antes é um cálice. O cálice da unidade. Está preparada para beber o cálice da unidade? Igrejas do ano de 2023. Nós estamos no ano de 2023. Igrejas do Senhor Jesus Cristo pós-Martinho Lutero. Vocês estão preparadas para beber o cálice da unidade? O cálice que se não for bebido de alguma destas noivas do Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra, ou seja, rejeitar, se recusar a beber, não terá parte com ele, porque não se trata de estar fazendo, mas de como está fazendo a obra de nosso Deus Pai. Aqui não se trata de estar fazendo a obra de Deus Pai. Aqui se trata de como você está fazendo a obra de Deus Pai. É necessário fazer a obra de Deus Pai em unidade ininterrupta, e não tem como vocês. Algumas estão querendo passar a ideia para o povo de que estão trabalhando em unidade. E vocês sabem que vocês não estão.
porque ainda que pareça que o Pai se atrasou em trazer a ferramenta, ele não se atrasou, porque Deus não se atrasa, ele chega no momento certo, porque ele tem um tempo determinado para todas as coisas, não está atrasado, está chegando no tempo certo. E eis que te apresento o cálice da unidade, o cálice ao qual o verdadeiro missionário, o Espírito Santo, advento da verdade, confiou a mim trazer para vocês. Eu, pequenina entre os servos, servas entre servos, porque eis que estou aqui para servir os servos, servir ao Senhor por meio dos servos dele. E falo com a autoridade que me foi concedido por ele. Este é o cálice para as noivas do Senhor Jesus Cristo, espalhada na face da terra beber. Chama-se cálice da unidade. Vocês estão preparadas? Naquele grande dia, compareceremos todas perante a Ele. Estão preparadas para o cálice da unidade? Cuidado com a rejeição. Quanto às inscrições das igrejas distritais, estas se darão por arrolamento, termo conhecido em forma prática, né? Em forma prática. Muito conhecido na igreja esse termo, né? Eu mesmo fui recebida por uma igreja por arrolamento, né? É um termo muito usado que eu observei com o passar do tempo, que as igrejas, quando são de denominações diferentes, quando é da mesma denominação, ainda eu acredito chega-se carta, mas quando é de denominação diferente, não acaba não enviando carta e nós somos recebidos por arrolamento, né? Então, as igrejas distritais, elas serão recebidas por arrolamento. É mais simples até também, a forma mais simples de receber, mas é um direito dela, ela vai ser inserida lá na ata, né, lá no documento de registro, e por arrolamento ela passa a fazer parte, o nome dela vai lá para o site, ela passa a fazer parte e ela se torna uma igreja em unidade, né? No próprio documento da igreja sede, como eu já disse, ou da igreja subsede, será esta igreja distrital escrita e daí pronta para colocar a mão no arado, a mão na ferramenta. Detalhe, a partir do segundo campo, esse é um detalhe que você precisa ficar atento. Você que pretende administrar, participar dessa administração, você que é eclesiástico, se liga mais ainda nisso. A igreja distritais, as igrejas distritais, elas vão ser, a igreja distritais, a partir do segundo campo, né, missionário, a primeira que chegar, ela vai se chamar igreja AQR. O que significa o AQR? AQR minúsculo, tá, gente? E em negrito. O que significa? AQR. Aqui responde pelo campo. Para facilitar, nós vamos chamá-las de AQR. A igreja que responde por aquele campo. Do segundo campo em diante. No primeiro campo, a igreja sede, ela responde por aquele campo. No segundo campo, tanto a sede, o primeiro campo da sede, quanto o primeiro campo da subsede, elas quem respondem. A sede responde pelo seu primeiro campo, a subsede responde pelo seu primeiro campo. E ambas, o segundo campo em diante delas, quem responde é a primeira igreja em unidade que chegar. A primeira igreja da unidade que chegar ali, em unidade, ela que responde por esse segundo campo. Entenderam? Quem não entendeu, basta perguntar, eu vou responder com prazer, com alegria, porque é o meu trabalho para o Senhor, é escrever a vocês. E nós vamos chegando aqui no finalzinho desse nosso quinta parte, né, desse nosso vídeo palestra. Que tal você marcar aí a sua presença na nossa palestra agora? Diga-me de que país, estado, bairro, denominação eclesiástica ou até comunidade que você é, né? E o que você está achando da palestra, tá? Próximo vídeo palestra, na parte 6, eu vou falar sobre unidade e união, distribuindo funções. Tá? Olha o que eu vou falar. Sim,
No 6º vídeo, palestra, eu vou falar sobre as funções administrativas da ferramenta, de nossa ferramenta missionária. Alguém aí já sentiu vontade de colocar a mão no arado? Essa mão na rede de pescar, essa rede de pescar de muitas pontas, verdade? Então você assista ao próximo vídeo e aprenda mais sobre esta preciosa ferramenta. E por gentileza, não esqueça, lembre-se de cooperar com esta obra, dando like, comentando e compartilhando. Precisamos que essa ferramenta missionária chegue ao conhecimento de todas as igrejas espalhadas na face da terra, porque não só vai ter celeiro de alimento, mas vai ter distribuição de palavra, tudo de uma forma em unidade e união. Então eu espero vocês agora. Vamos para a nossa parte 6. Espero vocês lá.